Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, prezadas famílias que nos acompanham de suas casas pela internet. A liturgia deste domingo, o domingo da 60ª, traz para nós ensinamentos muito importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã e também conselhos práticos aplicados à nossa vida social, à vida da família. O primeiro ponto que nós já mencionamos inicialmente, a importância da graça de Deus na nossa vida, o poder transformador da graça de Deus e o quanto é importante nós perseverarmos e correspondermos aos dons de Deus. Tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus. E Deus nosso Senhor distribui os seus dons conforme Ele quer e espera de nós a correspondência a esses dons. Vamos primeiramente a essa belíssima carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, em que o apóstolo, com muita simplicidade e humildade para a nossa instrução, para o nosso ensinamento, inspirado pelo Espírito Santo, nos apresenta uma parte dos seus sofrimentos, das suas tribulações. O processo da sua conversão tem algo de bastante misterioso. Ele chegando a Damasco, cai do cavalo, fica cego. Deus mandou um sacerdote que fosse lá para curá-lo, batizá-lo, e ele então se converte. Passou 3 anos no deserto da Arábia, num grande retiro, preparando-se para a sua missão do apostolado. Depois começa a sua missão evangelizadora. Homem dotado nas suas palavras, com o dom dos milagres. Mas tudo isso que aconteceu na sua vida, desde o princípio da sua conversão, nosso Senhor não queria iludi-lo e enganá-lo, mostrando a ele o quanto ele teria que padecer em prol do Evangelho, na pregação da palavra de Deus. Tudo muito bonito, misterioso, milagroso, mas voltando à realidade, pisando no chão, agora assumindo essa missão. Somente conseguiria cumprir bem a sua missão com a graça de Deus e enfrentaria grandes desafios. No meio de tudo isso, desses sofrimentos que ele enumera alguns deles, foi preso, foi flagelado, naufragou, foi traído pelos irmãos, pelos companheiros de fé, inúmeros sofrimentos. Passou frio, passou fome, tudo em prol do Evangelho. No meio de tudo isso, teve uma visão misteriosa do céu, em que ele, nas suas palavras, disse que não sabe se no corpo ou fora do corpo, se foi apenas uma visão, ou foi transportado ao céu com tanta clareza, ele viu aquilo que ele não tinha palavras para explicar. Mas ele mesmo diz, não é para eu me gloriar dessas visões, isso é algo maravilhoso na minha vida, porque se ele não correspondesse às graças de Deus no seu dia a dia, mesmo tendo tido essas visões, não salvaria a sua alma. E o que ele vai dizer é a conclusão da leitura de hoje. Pela graça de Deus sou o que sou. Por quê? Porque a graça de Deus não ficou vazia em mim, não ficou sem resposta. É importante nós pensarmos, prezados irmãos e irmãs, a obra da nossa santificação é obra mais de Deus do que nossa. Refletimos um pouco disso na última semana. Mas aquilo que depende da nossa vontade livre, Deus ilumina a nossa inteligência e fortalece a nossa vontade, mas espera a nossa correspondência, o nosso sim. Sabendo que esse sim, a graça de Deus, essa disposição de fazermos a vontade de Deus vai custar para nós sacrifício, como custou na vida dos santos. Mas não é possível nós alcançarmos o céu sem o sacrifício. Não é possível alcançarmos a salvação sem trilharmos o caminho da cruz. E esse caminho de cruz, não precisamos pensar, é um caminho de muitos jejuns, ou seja, grandes penitências. Não necessariamente isso. Falamos da cruz, mas do cumprimento das nossas obrigações, dos nossos deveres. Irmos construindo dia a dia, pedra sobre pedra, o edifício da nossa santificação. O conceito da sociedade moderna, que é tudo de imediato, grande parte da juventude
Começa talvez a sua vida profissional, entra num comércio, alguma coisa, e já quer o cargo de gerente, né? Fica ambicionando o cargo de gerente, mas precisa passar por muitas etapas. Absurdo, tal pessoa ganha tanto, né? Tem um salário tão alto, meu aqui, eu ganho menos do que... Mas precisa construir a cada dia, esperar o tempo passar, o conhecimento, o aprendizado. Não é assim de maneira imediata. E também no caminho da nossa santificação, quando a gente contempla os santos, não podemos fixar o nosso pensamento nas coisas mais milagrosas, misteriosas da vida dos santos, mas pensarmos no dia a dia deles. O quanto custou para eles também, semelhantes aos nossos sacrifícios, os sacrifícios para alcançarem o céu. Porque muitas vezes vai ser destacado para nós as suas virtudes, né, ou coisas misteriosas da sua vida, mas tiveram que construir a cada dia. Por exemplo, hoje, dia 20 de fevereiro, celebramos dois dos pastorinhos de Fátima, São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto, dois dos pastorinhos, né, das aparições de Nossa Senhora em Fátima. Nossa Senhora apareceu, tudo muito lindo, maravilhoso. Mas Nossa Senhora pediu a eles sacrifícios, orações pela conversão dos pecadores. Passaram por humilhações, perseguições, ainda crianças foram presos. Lindo, maravilhoso, viram Nossa Senhora, privilegiados. Mas o sim que eles disseram, ao aceitar o compromisso que Nossa Senhora entregava a eles, no dia a dia significou para eles muitos sacrifícios. Mas porque foram fiéis a cada dia, alcançaram o céu. Quando o Papa canonizou, interessante, quando canonizou Santa Bernadette, a quem Nossa Senhora apareceu em Lourdes, ele deixou isso muito claro na sua homilia da canonização. Eu não estou canonizando a vidente de Nossa Senhora, eu estou canonizando a santa. Não é colocando ela nos altares porque ela viu Nossa Senhora. Ela viu Nossa Senhora, um grande privilégio, uma grande graça que recebeu. Mas a santa, que construiu a sua santidade com a graça de Deus a cada dia. Então hoje nós temos o exemplo de São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto. Se nós olharmos, por exemplo, avançando um pouquinho mais, Santa Maria Gorete, que foi mártir da castidade. Maravilhoso nós pensarmos no seu exemplo, na sua fortaleza. Mas devemos fazer a aplicação à nossa vida, para que ela chegasse a esse ponto, a essa generosidade, de preferir a morte do que cometer um pecado contra a castidade. O quanto precisou lutar também contra as tentações. Qual foi o argumento que ela disse para o rapaz que queria pecar com ela? Não podemos fazer isso porque isso ofende a Deus. O argumento dela era porque isso ofende a Deus. Talvez até gostasse do rapaz, o que fosse, era eu com o irmão de criação dela, a amizade, o que fosse, seja, talvez até tentada a isso. Mas o argumento, a sua convicção, era por Deus. Não podemos fazer isso porque isso ofende a Deus. Nós também estamos sujeitos às tentações. Podemos nos colocar em oração, suplicar a Deus, que Deus nos dê a virtude da pureza, a castidade. Mas seremos tentados. E precisamos daquilo que depende de nós. Fugir das ocasiões de pecado. Fugimos da pornografia, das más companhias, dos maus ambientes, das más conversas. Essa construção depende de nós a cada dia, porque a certeza de que da parte de Deus não faltará a sua graça. Mas transformarmos isso na nossa ação de cada dia, aquilo que depende de nós, da fuga das ocasiões de pecado. Contemplamos, por exemplo, Santa Mônica, mãe do grande Santo Agostinho. É lindo nós contemplarmos a sua constância, a sua perseverança na oração. Mas o quanto essa mulher sofreu. Sofrimento com o marido que não era fiel, não era um bom cidadão, um bom cristão, não era um bom pai. E rezava e suplicava a Deus pela conversão dele. Pelo filho que era ingrato, todo o ensinamento que ela dava. O quanto essa mulher sofreu a cada dia. Hoje é maravilhoso nós contemplarmos ela no céu e com certeza é grata a Deus por isso. Mas o dia a dia foi de tribulação, de sofrimento, de cruz, e foi fiel a Deus em cada dia. E assim poderíamos colocar muitos exemplos para nós.
de todas as profissões dignas vamos encontrar os santos, das pessoas mais humildes e simples como mendigos, outros que ocuparam cargos importantes como São Luís, que foi rei da França. A parábola de hoje do Evangelho é muito simples e fácil na nossa interpretação. Jesus já deu a resposta, o esclarecimento para nós, mas conversa, claramente com esse trecho da Epístola aos Coríntios. Jesus contou a parábola do semeador que saiu para lançar as sementes. O semeador é o Cristo, a semente é a palavra de Deus, é a graça de Deus, e os terrenos onde essa semente cai são os nossos corações. Um representando uma estrada onde passa tudo, a semente fica ali superficial, vem as aves do céu, comem aquela semente e vão embora. Não há um momento de reflexão, um momento de silêncio, momento de pensar na vida, de examinar a consciência, passa tudo. Barulho, movimento, informação o tempo todo e não tem tempo de se pensar nas coisas de Deus. Um terreno sufocado pelos espinhos, das paixões, dos vícios, do pecado. Um terreno aparentemente fértil, mas com pedras representando os corações orgulhosos, cheios de si, que não se abrem para Deus. Mas eu gostaria de, já para concluir a nossa reflexão, fixar o nosso pensamento no último terreno onde cairiam as sementes também da graça de Deus, o bom terreno. Mas jamais podemos pensar que em algum momento da nossa vida nós vamos como que limpando, purificando, fazendo com que o terreno do nosso coração seja bom e depois já estamos numa situação confortável. Bom, agora eu cheguei no estágio, ou seja, um estágio tal que a graça de Deus vai trabalhando no meu coração, na minha vida e não preciso de muito sacrifício. Aqueles que cuidam do campo ou têm algum contato sabem disso. Um terreno pode ser maravilhoso, muito fértil. Deixa ele parado para ver. O mato cresce, as ervas aninham, a árvore depois não se pode fazer mais nada. Não se pode plantar, não vai ter como colocar os animais. O terreno pode ser fértil, mas para que ele permaneça fértil, tem que roçar o pasto, arar, gradear quando for preciso, adubar o terreno, para que ele permaneça um terreno fértil. Jamais pensemos que esse terreno fértil onde cai a palavra de Deus, a graça de Deus, como os corações dos santos, tudo muito fácil, muito simples, e tudo vai frutificando sem nenhum esforço. Façamos o terreno do nosso coração um terreno bom, um terreno fértil, mas cuidemos para que ele permaneça sempre um terreno fértil. Precisamos alimentar a nossa vida, a nossa alma com a Sagrada Eucaristia. Precisamos sempre examinar a nossa consciência, a nossa vida e ir arrancando as ervas daninhas que vão aparecendo. E por isso que nós temos o sacramento da confissão, que exatamente a igreja está presente na nossa vida para nos ajudar nesse processo de manter o terreno do nosso coração um terreno fértil. Se nós olharmos a vida dos santos, alguns guardaram a inocência do seu batismo, mas muitos tiveram pecados às vezes até maiores do que os que nós já cometemos na nossa vida. Mas sempre, ou buscaram em algum momento da sua vida que passaram por um processo de conversão, acreditando no poder transformador da graça de Deus e trabalhando para purificar esse terreno, torná-lo um terreno fértil, e deram fruto e alcançaram o céu. Portanto, prezados irmãos e irmãs, que nós sejamos conscientes disso, e aquilo que nos dá grande confiança é a certeza de que da parte de Deus não faltará para nós a graça. Esses pensamentos, essas reflexões não são para nos desanimar, mas exatamente para nos motivar. A certeza e a confiança que podemos ter na graça de Deus, mas nos lembrarmos disso quando formos tentados no orgulho, na vaidade, na preguiça. Eu sei que eu tenho que rezar todos os dias, como hoje celebramos aí 2 dos pastorinhos de Fátima. Nossa Senhora pediu a eles a reza do Santo Terço, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pela paz nas famílias. Chegamos em casa ao final do nosso dia, cansada do trabalho, das preocupações, e às vezes junta a preguiça nas costas. E sabemos que nós precisamos rezar e que é um meio para nós alcançarmos muitas graças.
E mesmo que com tudo isso, o desânimo, a preguiça, o cansaço, faça o esforço e reze o terço de Nossa Senhora. Como que desafiando, ou seja, a receber de Nossa Senhora a graça, não dando espaço para o inimigo da nossa alma, que é o demônio. E essa luta contra as nossas inclinações, essa luta contra as tentações, é que vai fortalecendo a nós, para nós termos mais força para vencermos outras tentações mais sérias, mais graves. E todos nós, mesmo com todo o cansaço, o desânimo, a preguiça, quando a gente se dedica, se esforça e reza, a gente se sente tão bem depois que a gente faz. Mas naquele momento, antes da gente fazer, o demônio coloca tantos empecilhos na nossa cabeça, que nós estamos justificados, dispensados, e um pouquinho de esforço e nos colocamos em oração, começamos e nos sentimos tão bem, porque nós cumprimos o nosso dever, porque nós honramos a Deus, honramos a Nossa Senhora. É o edifício da nossa santificação construído a cada dia com a graça de Deus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, guardemos esses pensamentos para nós refletirmos, transformarmos em ação durante a nossa semana, confiantes na graça de Deus, no coração puro e imaculado de Nossa Senhora, e que Nossa Senhora, assim como ela disse o seu sim para Deus, abraçando a sua cruz, que Nossa Senhora nos conceda essa graça. A nossa disposição nessa semana, nós cumprimos bem os nossos deveres, as nossas obrigações, contando com o auxílio da graça de Deus, sendo perseverantes, constantes, com a certeza de que Deus dará a devida recompensa pela nossa fidelidade. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos cantarmos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai,